É isso mesmo, hoje, Dia Nacional do Escritor, a gente sabe que Roraima é rico em escritores que trazem diversos temas, abordagens e situações relevantes, né? Um deles é o Edgar Borges, que está aqui ao meu lado. Ele é escritor, jornalista também e produtor cultural. E você traz, Edgar, uma longa carreira com muitos livros, então conta pra gente como é que nasceu essa paixão pelos livros, a escrever. Bom, ela começou como eu acho que começa de todo escritor, como leitor. Desde pequeno eu gostava de ler muito, histórias em quadrinhos, livros que não eram histórias em quadrinhos. E aí chega um momento em que a gente começa a pensar assim, e se eu fosse escrever também? E aí, pouco a pouco, isso desde a adolescência, comecei a produzir material e resultou que hoje eu tenho 5 livros publicados, algumas dezenas de participações em coletâneas e outros prêmios literários, tudo fruto de uma ação que a minha mãe fez lá no começo, que foi me entregar um livro para que eu lesse. E como escritor, suas obras já te levaram para fora de Roraima? Isso, eu tive a oportunidade, como escritor e produtor cultural, de participar e promover ações em todas as regiões do Brasil, levando nossa literatura, falando da nossa cultura, levando meu material, falando de outros autores também, enfim, compartilhando como é ser e como é ser um escritor em Roraima e como é produzir literatura aqui no norte do Brasil. São muitas histórias, muitas situações e todas elas têm uma coisa em comum, que é essa sensação de felicidade por estar viajando, por estar convivendo com pessoas, fazendo uma coisa que a gente gosta muito, que é escrever. E você tem 5 obras, né, publicadas. Você pode dizer qual delas teve um marco na sua carreira, quais delas te remete mais como pessoa, como escritor? Eu acho que cada obra, cada uma das 5, me representa em um momento especial. A primeira obra, obviamente, é a mais importante porque é aquela em que a gente se apresenta ao mundo como autor. E aí depois tem uma que eu me identifico que foi selecionada, que é essa aqui no caso. Que ela foi selecionada em um edital voltado a autores indígenas. Tem esse aqui, o Incertezas no Meio do Mundo, que foi um outro edital, que já traz uma outra pegada poética. Tem o de contos e poesias e crônicas, que é o Flores do ano passado, que já foi resultado de uma série de concursos que eu fui selecionado em um ano e decidi, caramba, tem 15, 20 textos, por que a gente não faz um livro com isso? Então cada uma, em seu momento, acaba sendo a grande obra, a grande momento, a grande história. Talvez a próxima também seja isso, eu espero que seja. E pode-se dizer que também ser escritor aqui em Roraima, publicar suas obras, também pode ser difícil, né? Como foi essa questão de publicar, ter o seu livro físico? Então, eu dei sorte até agora de ter alguns livros publicados graças a editais do governo federal e do governo estadual, como a Lei Aldir Blanc, como editais de há muito tempo do governo federal. Outros foram selecionados via financiamento coletivo, aí as pessoas compraram esse livro antecipadamente, depois receberam, o que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque isso mostra a confiança que as pessoas têm, confiança e o carinho que as pessoas têm pela minha pessoa, pela minha literatura. Mas de maneira geral, ser um autor é uma coisa que às vezes pode ser difícil e às vezes pode ser mais difícil, só que a gente sempre tenta passar por cima disso, porque o bichinho da literatura fica dizendo, bota pra fora, te mostra pro mundo, se concentra um pouco que você consegue. E a gente vai fazer um esforço, consegue e supera todos os problemas que eventualmente podem aparecer. E na hora de escrever, seu lado jornalista, escritor, eles casam assim? Eu acho que talvez na hora de fazer microcontos, que é uma coisa que eu fazia muito antigamente, eu pegava aquela concisão do lead, sabe? Apresenta tudo em pouco texto. Talvez na poesia também apareçam, porque às vezes eu fico muito descritivo e acho que não sou tão poético quanto outros autores locais. Talvez sim, talvez seja poesia. Na hora da revisão dos textos, que a gente pensa, e se eu cortar essa palavra aqui, se eu editar, se eu cortar um pouquinho, se eu colocar mais um pouquinho, fazendo aquela revisão final antes de mandar para o editor. Acho que colabora muito.
E qual recado você daria para quem está começando a escrever? A gente sabe que a forma, como você disse inicialmente, a forma de escritor tem mudado, né, com o passar do tempo. Mas que recado você daria para quem quer levar isso mesmo de forma profissional ou iniciar uma carreira, publicar um livro? Qual recado você deixaria? Gente, leiam muito. Leiam todos os autores, leiam autores na área que vocês querem escrever. Eu quero fazer contos de ficção. Leia pessoas que escrevem ficção, científica, de terror, do que seja. Eu quero ser um poeta. Leia a poesia dos grandes nomes, leia os nomes locais. Não sejam aquelas pessoas que dizem, eu sou um gênio e vou escrever, mudar o mundo do nada. Sejam autores com base, com leitura. Revisem, não se confiem das IAs, não façam autoria de IAs porque isso é feio. Já tem autor por aí tendo livro recusado e devolvido porque as pessoas percebem quando está fraudando. E é isso. E sejam constantes, sejam insistentes, publiquem, vá nas redes sociais, façam redes de networking, enfim. Apresentem-se ao mundo, trabalhem muito e persistam. É isso, persistam. Feliz Dia Nacional do Escritor a quem é escritor. Obrigada, Edgar, por essa conversa. Então tá aí, nesse Dia Nacional do Escritor, o Edgar trouxe aí palavras importantes, né, para que os jovens, aqueles que têm interesse em seguir nessa carreira, possam se basear em si mesmos, procurar livros e na área que eles desejam, né, para que eles possam criar um conteúdo real e enriquecer ainda mais as pessoas com as suas escrituras, com as suas palavras e tudo isso, enriquecer ainda mais o nosso Brasil, né, tem vários temas importantes, relevantes, que todo mundo precisa saber. Então é isso. Então, feliz Dia Nacional do Escritor para todos os escritores, aqueles que anseiam em ser escritores, para que eles possam ainda mais trazer muitas palavras lindas para a gente ler. Volto com você no estúdio.